Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer mais um vídeo e hoje eu vou indicar alguns livros para quem deseja começar a ler livros clássicos. Então, se você tem esse desejo, quer entrar nesse mundo da literatura clássica, fica aqui nesse vídeo. Antes de eu mostrar propriamente os livros, é importante a gente falar sobre a importância da literatura clássica. É importante a gente entender que alguns livros foram classificados como livros clássicos porque eles permaneceram relevantes mesmo com o passar do tempo. A gente sabe que alguns livros se tornam muito virais, eles ficam muito famosos. Hoje em dia isso é ainda mais fácil por conta da internet e muitas redes sociais. Então esses livros têm esse crescimento muito grande entre os leitores, mas depois de um tempo ele costuma ficar esquecido. Agora, quando um livro, mesmo escrito há muito tempo, ele ainda é lido por muitas pessoas, ele ainda é discutido e tudo mais, isso faz com que ele seja classificado como um livro clássico. E o que leva um livro, a perdurar dessa forma? Uma das características são os seus temas. A maioria dos livros clássicos traz temas sociais muito importantes. São livros que fazem com que nós tenhamos um senso crítico mais apurado. Faz com que a gente tenha um olhar diferenciado para a sociedade em que a gente vive atualmente. Isso porque a maioria dos temas que são trazidos nesses livros, apesar de terem sido escritos há algum tempo, eles ainda são relevantes para a sociedade atual. Então nós vemos que problemas que existiam muito antes ainda existem na sociedade. Então a forma com que esses autores trazem essas questões, muitas vezes na forma de uma ficção, por meio de diversos personagens, vai fazer com que a gente entre na história, com que a gente fique mergulhado ali na história e ao mesmo tempo que a gente tenha reflexões muito importantes, desigualdades sociais e muitas outras coisas, questões políticas. Então isso faz com que nós sejamos seres humanos muitas vezes mais éticos, faz com que a gente tenha uma capacidade maior de pensar e refletir sobre tudo à nossa volta. Então isso acaba nos tornando seres humanos melhores, podemos dizer assim. Muitas pessoas vêm com certo trauma porque as escolas, em alguns anos, elas obrigam os alunos a lerem tal livro, E muitas vezes essa metodologia não é a mais adequada, porque está obrigando o aluno a ler e o aluno acha aquele livro maçante, acha muito chato. Então talvez se fossem criadas outras estratégias, como, uma encenação, dependendo da faixa etária, ou pegar algum livro que tem ilustração, algo do tipo, para poder adequar isso para aquela faixa etária. Muitas vezes eles colocam livros que exigem uma maturidade que aquele aluno ali ainda não tem. Então isso faz com que ele não goste e não queira ler livros clássicos. Porém é muito importante porque ele faz com que a gente tenha que ter um esforço maior durante a leitura para a gente compreender. E também são ótimos para quem quer ter uma escrita melhor. Preciso me preparar para uma redação, vestibular ou algo do tipo, Preciso saber como escrever melhor. Os livros clássicos auxiliam muito nisso. Fora que esses livros também vão fazer com que a gente entre em contato, quando a gente se trata do Brasil, nas diferenças regionais, nas diferenças de linguagem, no dialeto utilizado por cada região. Então é muito legal a gente ver essa pluralidade. Então, tendo em vista essa importância, em muitas pessoas terem esse desejo de iniciar, mas muitas vezes não saber por onde começar, eu trouxe aqui alguns livros que talvez sejam interessantes para você. Um deles é esse aqui, da Anne Frank. Gente, é um livro muito falado, muito comentado. Tem também documentários, tá? Esse aqui é Os 7 Últimos Meses de Anne Frank, tá? Mas o que eu mais gosto, que não estou com ele aqui no momento, é o Diário de Anne Frank, que no caso ela mesma escreve a sua rotina. Então tinha aquela questão da perseguição, da guerra ali onde ela estava vivendo. Então você adquire também conhecimento histórico e ao mesmo tempo você consegue entender os sentimentos, as aflições, tudo aquilo que está se passando na cabeça dela. Então é um livro muito interessante, não é um livro maçante, é um livro até curto. Então acho que é uma ótima opção para quem deseja começar. Outra opção de livro clássico é esse aqui, 1984. Eu trouxe dois, na verdade, do mesmo autor, que é A Revolução dos Bichos e o 1984.
Esse livro aqui, da Revolução dos Bichos, por exemplo, ele é bem curtinho. Essa edição aqui eu gosto bastante. E nesse livro, os animais, eles são personificados. Então, os animais, eles têm sentimentos, eles falam, eles agem. E esse livro traz muitas reflexões importantes. E não é um livro difícil de ler, não tem uma linguagem muito rebuscada. Então, se você está desejando começar, eu acho que é uma ótima leitura. E é um livro que você pode usar para vários temas sociais e que fazem você refletir também. Então, é uma ótima indicação. O 1984 ele é um pouco maior, ele vai exigir um pouco mais, mas você pode ler a Revolução dos Bichos primeiro e, se gostar, depois vir para esse. Você pode tentando aumentar o seu grau de dificuldade conforme você for lendo. Inclusive, esse livro foi que deu origem ao programa Big Brother, que daqui a pouco está começando aí. Então, se você gosta desse programa, quer saber um pouquinho mais da origem, acho que você vai gostar desse livro. É um livro que fala sobre a manipulação do governo, fala sobre vigiar as pessoas, sobre pessoas que elas têm um idioma inventado, podemos dizer assim, que é para evitar com que eles pensem fora da caixinha, né? Então eles são manipulados para agir de forma que o governo quer que eles ajam. Então eles não têm uma escolha própria do que eles podem fazer ou não. É tudo manipulado e é um livro muito interessante de se ler. E aqui, né, a gente vê de uma forma muito ampla, mas a gente sabe que isso pode acontecer, né, tanto aqui como em outros países, até mesmo de uma forma mais sutil. Às vezes a gente não percebe, mas traz muitas reflexões importantes. O livro que eu vou falar agora é sobre o meu autor preferido, que é o Machado de Assis. Se você quer começar a ler um livro dele, eu aconselharia você começar pelos contos. Eu tenho esse livro aqui que são 50 contos de Machado de Assis. Gente, ele é muito criativo. E os contos são curtos. Tem contos de 2 páginas, tem contos de 10 páginas. Então aqui é bastante variado. Inclusive no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui, eu fiz uma resenha para cada um desses contos. Tem resenha de todos eles lá no meu Instagram, além de resenhas de muitos outros livros. Então, se você quer ver outras indicações, outras resenhas, vale a pena você conferir lá no Instagram para acompanhar. Então, gente, é muito interessante. São muitos temas variados. Se você não quer comprar um livro assim muito grande, porque, não sei se eu vou gostar dos contos, então não vale a pena comprar um livro grande, você pode comprar os contos separadamente. Como esse aqui, ó, bem curtinho. É um conto só, A Mão e a Luva. E muitos outros estão disponíveis até gratuitamente. Então você pode dar uma olhada. São muito interessantes. E a partir daí, se você gostar dos contos, você pode partir para os livros maiores deles, né? Que tem a trilogia realista, que eu adoro, que é Quincas Borba, Dom Casmurro, e As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, eu amo esses livros. Acho muito interessante. A linguagem dos livros realmente é um pouco mais difícil por ser muito antiga, mas algumas edições trazem significados de expressões, então é muito interessante, vai facilitar ali a sua leitura e você vai adquirir muito conhecimento, você vai conhecer muitas expressões, muitas coisas. Eu acho até divertido, né, o jeito que Machado de Assis escreve, ele tem o tom irônico, então acho muito legal. Um outro livro clássico brasileiro também, esse aqui, gente, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Aquele ambientado no sertão, então ele traz as dificuldades da seca, a pobreza, pessoas que tinham um baixo índice de escolaridade, né? Então ele mostra como tudo isso afeta uma família aqui. E esse livro é interessante porque ele é ilustrado, né? Então vocês podem ver aqui, ó, que tem bastante imagem, então isso facilita muito a leitura, faz com que a leitura seja muito mais fluida, não seja tão cansativa, tão maçante. Então é um livro que é muito bom, é atemporal. São dificuldades que as pessoas enfrentavam antes e ainda enfrentam hoje, infelizmente. Então isso faz com que a gente sinta também mais empatia por essas pessoas, a gente consegue entender o sofrimento que essas pessoas estavam passando. Então esses são alguns livros que eu trouxe para que vocês possam fazer esse teste, para que vocês possam ver se vocês gostam. Livros que são mais simples, livros que são mais curtos. Então, quando vocês quiserem começar a ler um livro clássico, tentem seguir por essas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esses. E lembrando também que eu deixei aqui o link do Instagram para que vocês possam seguir e conferir lá também mais conteúdo sobre livros. E é isso, gente.